Quantas vezes você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando por dentro tudo estava desmoronando? Quantas vezes você sorriu para não preocupar ninguém, enquanto a alma gritava silenciosamente? Existem momentos em que a vida parece fugir das nossas mãos, e quanto mais tentamos controlar, mais tudo escapa pelos dedos. E é justamente aí que a dor se instala, não apenas a dor do que aconteceu, mas a dor de tentar segurar o que nunca esteve sob nosso domínio. Talvez hoje você esteja cansado, exausto de lutar batalhas internas que ninguém vê, carregando pesos que ninguém percebe, tentando manter de pé um mundo que ameaça ruir. E no fundo, existe uma pergunta que você talvez nem tenha coragem de verbalizar. Por que eu não consigo me curar, mesmo orando, mesmo tentando, mesmo fazendo tudo certo? Essa mensagem é para você que está nesse ponto, no limite, na corda bamba emocional, naquele lugar onde o coração já não sabe se sente, se endurece ou se apaga. Para você que tenta controlar tudo porque tem medo do que pode acontecer se soltar. Para você que acha que, se não segurar firme, tudo vai dar errado. Para você que se acostumou a sobreviver, mas esqueceu como é viver. Eu sei que existe um aperto no peito, uma angústia teimosa, uma sensação de que algo está fora do lugar, mas você não consegue nomear. Eu sei que você está cansado de tentar ser o seu próprio salvador. Talvez ninguém saiba, mas você está travando batalhas que começam antes mesmo de abrir os olhos pela manhã. Talvez você durma com preocupação, acorde com ansiedade e passe o dia tentando controlar o que não pode, tentando prever o imprevisível, tentando garantir sozinho aquilo que só Deus pode sustentar. Talvez você tenha medo de soltar porque já foi ferido quando confiou. Talvez você tenha medo de descansar porque aprendeu que só é amado quando desempenha, quando resolve, quando aguenta, quando carrega. Mas presta atenção. Existe um ponto em que o controle deixa de ser proteção e passa a ser prisão. Existe um ponto em que a alma adoece não pelo que faltou, mas pelo que ela nunca conseguiu entregar. E talvez, só talvez, a sua cura não esteja em tentar segurar mais forte, mas em soltar. Talvez a restauração que você espera não venha quando você domina tudo, mas quando você finalmente abre as mãos. Talvez Deus esteja esperando o momento em que você para de tentar ser o responsável por tudo, para então mostrar que Ele sempre foi o Deus de tudo. Se enquanto eu falo, algo dentro de você está tremendo, se um nó sobe a garganta, se o coração reconhece essa verdade antes mesmo da mente admitir, então fica comigo até o final. Porque essa palavra não chegou até você por acaso. Você não está assistindo por curiosidade. Você está aqui porque Deus está te chamando para um novo começo. Um começo que não nasce do controle, mas da entrega. Eu sei que você está cansado. Não é um cansaço físico, desses que um descanso resolve. É um cansaço na alma, um esgotamento silencioso, que você carrega enquanto tenta manter tudo funcionando. Você tenta controlar seus sentimentos para não transbordar, tenta controlar suas reações para não decepcionar ninguém, tenta controlar o futuro para não sofrer de novo. E, mesmo assim, a ansiedade continua ali, te lembrando que você nunca tem certeza de nada. A verdade é que você não queria sentir tanto, pensar tanto, temer tanto, mas você sente, pensa e teme. E isso te desgasta por dentro. Talvez você esteja vivendo aquele tipo de luta que ninguém percebe. Você faz tudo para parecer bem, para seguir a rotina, para responder está tudo certo quando te perguntam,
Mas no fundo existe uma parte sua que está implorando por ajuda. Uma parte que sente medo de perder o controle porque, no passado, quando você relaxou, quando confiou, quando se abriu, alguém te feriu, abandonou, traiu ou decepcionou. E desde então você aprendeu a sobreviver segurando tudo sozinho. Você ora, mas ainda sente um vazio. Você tenta ter fé, mas o peito continua apertado. Você tenta acreditar que Deus está no controle, mas você continua tentando controlar porque tem medo do que pode acontecer se soltar. É como se existisse um nó na sua alma, um nó feito de memórias, frustrações, expectativas quebradas e cobranças internas. Um nó que aperta quando você tenta descansar, quando tenta confiar, quando tenta respirar fundo e simplesmente existir. Você acha que se não vigiar tudo, algo vai dar errado. Você acha que se não carregar, tudo vai cair. Você acha que se não controlar, vai perder. E talvez ninguém saiba disso. Talvez você seja aquele que todo mundo procura quando precisa de ajuda, mas ninguém percebe que você também está à beira do colapso. Talvez você seja o forte da família, o responsável, o que resolve, o que aguenta, o que não desmorona. Talvez você seja o que sempre mantém a calma, mesmo quando por dentro está afundando. E é por isso que dói ainda mais, porque você sente que não tem espaço para fraquejar, para chorar, para admitir que está machucado. Mas eu preciso te dizer algo: você não é fraco por sentir isso. Você não é inadequado por não dar conta de tudo. Você não é menos espiritual porque está lutando para confiar. Tem gente que pensa que fé é nunca sentir medo. Mas você sabe que não é assim. Às vezes, a fé é continuar respirando quando tudo dentro de você quer desistir. Às vezes, a fé é continuar caminhando mesmo tremendo. Às vezes, a fé é admitir: eu não consigo sozinho. Se enquanto ouve essas palavras você sente um alívio, como se alguém finalmente estivesse descrevendo aquilo que você nunca conseguiu falar, então saiba, você está sendo visto. Visto na sua dor, na sua tentativa, na sua exaustão. Essa mensagem não veio para te julgar, veio para te acolher. Veio para te lembrar que existe um caminho, e ele não começa quando você controla. Ele começa quando você permite que Deus entre. Você não está sozinho. E você não precisa continuar vivendo assim. Talvez o que te prende não é o que aconteceu, mas o que você sentiu quando aconteceu. Muitas vezes, a dor não nasce do fato, mas da interpretação emocional que ele deixou dentro de nós. Existe uma parte sua que aprendeu que, para não sofrer, era preciso controlar tudo. E o controle virou um escudo, uma proteção, uma forma de manter distância do risco de ser ferido de novo. Só que com o tempo, aquilo que te protegeu, começou a te aprisionar. O medo de ser vulnerável se tornou o medo de viver. O medo de confiar se tornou o medo de descansar. O medo de depender se tornou o medo de se entregar até mesmo a Deus. A verdade é que muitas das suas tentativas de controlar não vêm de arrogância, vêm de feridas antigas. Pode ter sido uma rejeição lá atrás, uma traição inesperada, uma perda que te arrancou o chão, uma infância onde você precisou ser forte cedo demais. Talvez você tenha crescido ouvindo que sentir era fraqueza, que depender era perigoso, que relaxar era irresponsabilidade. Talvez você tenha aprendido que a única forma de sobreviver era prever, antecipar, carregar, segurar. E agora, adulto, espiritualmente cansado, emocionalmente exausto, esse mecanismo ainda está aí, atuando sem você perceber. O corpo endurece, a mente acelera, o coração se fecha, e você nem sabe por quê.
Você tenta descansar em Deus, mas existe dentro de você uma voz antiga dizendo: se você soltar, vai doer. Você tenta confiar, mas uma memória emocional responde: você vai ser decepcionado de novo. Você tenta parar de controlar, mas algo dentro de você grita: se você não vigiar, tudo vai desmoronar. Isso não é falta de fé. Isso é trauma emocional não curado. É um sistema interno tentando te proteger do que já te feriu antes. Por isso você sente ansiedade. Por isso o peito aperta. Por isso a mente não desliga. Por isso você se cobra tanto. Por isso você se culpa por não conseguir descansar. Não é porque você é fraco. É porque existe uma parte sua tentando garantir a segurança que um dia te faltou. Mas aqui está a revelação. O que um dia te salvou, hoje pode estar te impedindo de ser curado. Você não precisa mais viver em estado de alerta. Você não precisa mais ser o guardião da própria sobrevivência. Você não precisa mais ser quem segura tudo sozinho. E existe algo ainda mais profundo. Quando a alma acredita que só está segura se estiver no controle, ela não consegue se abrir nem para Deus. Não porque não o ama, não porque não crê, mas porque existe um bloqueio emocional entre o coração e a entrega. E enquanto esse bloqueio existe, a pessoa ora, mas não descansa. Busca, mas não recebe. Pede, mas não solta. É como tentar respirar com o punho fechado. A cura começa quando você reconhece isso. Quando você entende que seu controle não nasceu de força, nasceu de dor. Quando você percebe que sua rigidez não é personalidade, é proteção. Quando você admite que existe uma parte sua que ainda está tentando sobreviver, mesmo que hoje já não precise. E é nesse ponto que algo começa a mudar. Porque a cura espiritual só acontece quando a alma permite ser tocada. E isso só acontece quando você entende que a verdadeira libertação não está em segurar, mas em confiar. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus parece silencioso, distante, invisível. Você ora, mas não sente resposta. Você pede direção, mas o céu parece fechado. E é exatamente nesse silêncio que muitos acreditam que Deus se afastou, que Ele não se importa, que algo está errado. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é construção. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. O silêncio de Deus não é abandono, é alinhamento. E talvez o que está acontecendo com você agora não seja uma falta de resposta, mas um tempo de lapidação. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus ficou em silêncio enquanto trabalhava nos bastidores. José recebeu um sonho, mas antes de ser exaltado, foi traído, lançado no poço, vendido, esquecido na prisão. E durante esse tempo, Deus parecia silencioso, mas estava moldando o caráter que sustentaria o propósito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz da sarça ardente. Davi foi ungido rei, mas voltou para cuidar de ovelhas, fugindo de Saul, esperando o tempo que Deus determinaria. Jó perdeu tudo, e no silêncio do sofrimento, Deus estava revelando uma fé que o próprio Jó não sabia que tinha. Em todos eles, o silêncio não era o fim, era o processo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu. Entre o que você ora e o que ainda não mudou. Entre o que você deseja e o que Deus está preparando. E nesse intervalo, a alma tenta controlar, tenta apressar, tenta entender. Mas Deus trabalha em um ritmo diferente do nosso. A Bíblia diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Não um tempo emocional, não um tempo lógico,
mas um tempo divino. E o tempo de Deus nunca chega cedo demais, nem tarde demais. Chega quando você está pronto para não perder o que Ele vai te entregar. O silêncio de Deus também cura o coração ansioso. Ele te descola da necessidade de respostas imediatas. Ele te ensina a confiar sem ver, a descansar sem controlar, a depender sem temer. Deus não se apressa porque Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele vê o que você não enxerga. Ele conhece caminhos que você jamais imaginaria. E é por isso que às vezes Ele te impede, te segura, te desacelera, não para te frustrar, mas para te proteger. Existe também algo profundo aqui. Enquanto você tenta controlar, Deus não pode completar. Enquanto você tenta resolver, Deus não pode transformar. Enquanto suas mãos estão cheias, as mãos dele não podem te entregar. Por isso, muitas vezes, o silêncio de Deus é um convite. Solta. Descansa. Confia. Jesus mesmo disse: Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Ele não disse: Vinde os perfeitos. Ele disse: Vinde os cansados. Porque o descanso começa onde o controle termina. Então talvez o que parece demora seja cuidado. Talvez o que parece pausa seja proteção. Talvez o que parece silêncio seja Deus preparando o terreno da sua cura. Porque o tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. E quando Deus age, ninguém explica, ninguém impede e ninguém desfaz. Existe uma dor que não apenas machuca, mas transforma. Uma dor que não veio para destruir, mas para revelar. Uma dor que não é castigo, mas desculpa. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, a primeira reação é perguntar: por quê? Mas a verdadeira chave não está no porquê, está no para quê. Deus não desperdiça lágrimas. Deus não desperdiça processos. Deus não desperdiça feridas. Ele usa tudo, até aquilo que você queria esquecer, para formar algo dentro de você que não poderia nascer de outra forma. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. José só pôde salvar uma nação porque antes aprendeu a sobreviver à traição. Moisés só pôde conduzir Israel porque antes aprendeu a depender no deserto. Davi só pôde reinar com humildade porque antes foi humilhado e perseguido. Pedro só pôde falar com autoridade porque antes caiu e levantou. Paulo só pôde anunciar a graça porque antes conheceu o espinho. Nada na vida desses homens foi desperdiçado. Deus transformou dor em destino. E talvez hoje Deus esteja fazendo o mesmo com você. Aquilo que te feriu está te refinando. Aquilo que te quebrou está te moldando. Aquilo que te fez chorar está te ensinando a sentir. Aquilo que te fez perder está te ensinando a soltar. Aquilo que te fez sentir sozinho está te ensinando a reconhecer a presença de Deus mesmo quando ninguém mais está. O sofrimento é uma escola que ninguém escolhe, mas é a única capaz de revelar quem você é quando tudo o que era apoio cai. Muitas vezes você acha que Deus está demorando, mas Ele está aprofundando. Você acha que está parado, mas Ele está te enraizando. Você acha que está sendo reduzido, mas Ele está te preparando para não se perder quando te elevar. O ouro só é ouro porque passa pelo fogo. O vaso só é vaso porque passa pelas mãos que apertam e moldam. A semente só floresce depois de ser enterrada. O sofrimento não é o fim, é o útero do propósito. E existe algo ainda mais profundo: a dor quebra o orgulho. Ela enfraquece a autossuficiência. Ela desmonta a ilusão do controle.
Ela abre espaço para Deus entrar onde antes você não deixava. Por isso, muitas vezes, a cura só começa quando você é quebrado. Não quebrado para ser descartado, mas quebrado para ser reconstruído de forma mais verdadeira, mais livre, mais inteira. A palavra diz: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126, verso 5. Isso significa que suas lágrimas são sementes, não fracassos. Significa que existe uma colheita preparada para quem não desistiu no meio da dor. Significa que Deus vê aquilo que ninguém viu, a noite em que você chorou escondido, a oração sufocada, o medo engolido, o peso carregado sozinho. E é aqui que a esperança começa a nascer. O que hoje te dói não vai durar para sempre. O que hoje te aperta vai te fortalecer. O que hoje te cansa vai te amadurecer. Você não está sofrendo por acaso. Você está sendo preparado para uma versão sua que você ainda não conhece. Deus está construindo algo em você que o conforto nunca produziria. Porque o sofrimento, quando entregue a Deus, se transforma em propósito. E quando isso acontece, você nunca mais olha para sua dor da mesma maneira. Chega um momento em que algo dentro de você muda. Não porque o cenário mudou, não porque tudo finalmente se resolveu, não porque as respostas chegaram, mas porque o coração finalmente entende que não precisa mais lutar sozinho. É como se, depois de tanto tempo tentando controlar, você percebesse que as suas mãos estão cansadas, e que talvez a verdadeira força esteja em abrir os dedos e deixar Deus segurar aquilo que você nunca conseguiu sustentar. Esse é o ponto da virada espiritual. O momento em que a alma admite: eu não consigo, mas Deus pode. E essa simples mudança não é fraqueza, é libertação. A palavra mostra isso com clareza. Pedro só começou a afundar quando tentou caminhar pelas próprias forças, mas quando gritou: Senhor, salva-me! Mateus capítulo 14, versículo 30. Jesus imediatamente o segurou. Paulo passou anos sendo forte, até ouvir do próprio Cristo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O filho pródigo só encontrou restauração quando parou de tentar provar algo e decidiu voltar para os braços do Pai. Lucas capítulo 15. A viúva desesperada só viu o milagre quando entregou o pouco que tinha. 1 Reis capítulo 17. A virada sempre acontece quando alguém deixa de se apoiar em si mesmo e começa a se apoiar em Deus. E talvez agora seja esse momento para você. Talvez você esteja começando a perceber que o controle não te protegeu, te prendeu. Que carregar tudo sozinho não te fortaleceu, te exauriu. Que tentar prever tudo não te trouxe paz, te trouxe ansiedade. E, de repente, algo começa a fazer sentido. Você não foi criado para viver pela força das próprias mãos. Você foi criado para depender, confiar, descansar, entregar. E quando essa verdade começa a entrar, o peso começa a sair. A virada espiritual não acontece quando a dor acaba. Ela acontece quando a dor encontra propósito. Não acontece quando a angústia desaparece. Acontece quando você descobre que não precisa enfrentá-la sozinho. É o momento em que o coração para de resistir e começa a se render. O momento em que você percebe que o controle nunca te salvou, mas Deus sempre te sustentou. O momento em que você respira fundo e diz: Senhor, toma o lugar que eu tentei ocupar. E algo poderoso acontece quando você faz isso. A ansiedade perde força. O medo diminui. A mente desacelera. A alma descansa. Porque a presença de Deus não entra onde a autossuficiência reina.
Mas quando você solta, ele entra. Quando você entrega, ele age. Quando você para, ele continua. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37 verso 5. Não é você que faz, é ele. Não é você que sustenta, é ele. Não é você que controla, é ele. E aqui está a revelação mais profunda dessa virada. Deus não está esperando você ser forte para agir. Ele está esperando você se render. Ele não está esperando você ter respostas. Ele está esperando você abrir o coração. Ele não está esperando você se provar. Ele está esperando você se permitir. Porque a cura começa onde o controle termina. A restauração começa onde a entrega inicia. O milagre começa quando você decide parar de tentar ser o autor da própria história e deixa Deus escrever. Se você sente um calor no peito, um arrepio, uma vontade de chorar, um alívio inexplicável, é porque o Espírito Santo está tocando em algo dentro de você agora. Você está no ponto da virada. Não resista. Não volte para o lugar do controle. Esse é o momento em que Deus começa a agir de verdade. A partir do momento em que a entrega começa, o coração finalmente pode iniciar o processo de cura. Porque a cura não acontece enquanto você foge da dor. Ela começa quando você permite que Deus toque exatamente onde dói. E esse é o caminho que muitos evitam. Porque a mente acredita que revisitar feridas vai machucar mais. Mas a verdade é outra. O que machuca não é sentir, é carregar sozinho. O que pesa não é a dor, é o silêncio sobre ela. O que aprisiona não é o passado, é continuar tentando escondê-lo. A libertação começa quando você para de se proteger de Deus e deixa que Ele acesse aquilo que você tentou enterrar. O primeiro passo é reconhecer: eu estou ferido. Não como quem se vitimiza, mas como quem finalmente admite que precisa de cura. Jesus nunca curou alguém que dizia estar bem. Ele curava os que reconheciam a necessidade. O segundo passo é abrir o coração em oração honesta. Não aquela oração decorada, controlada, ensaiada. Mas aquela oração que diz: Senhor, aqui está o que eu nunca disse. Aqui está o que eu nunca consegui sentir. Aqui está o que eu escondi até de mim. Deus cura o que você revela, não o que você esconde. O terceiro passo é deixar Deus redefinir aquilo que a dor distorceu. Porque a dor mente. Ela diz que você não é suficiente, que você está sozinho, que você nunca vai mudar, que tudo vai se repetir. Mas Deus diz outra coisa: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21 versículo 5. A cura acontece quando a voz de Deus se torna mais alta do que a voz da ferida. E isso não acontece de um dia para o outro. Acontece quando você decide, todos os dias, se alinhar com a verdade e não com o trauma. O quarto passo é o perdão, não como sentimento, mas como decisão. Não para justificar o que fizeram, mas para libertar o que ficou preso dentro de você. Perdoar não é dizer não doeu, é dizer não vai me dominar mais. É colocar o que te feriu nas mãos de Deus para Ele julgar, tratar, curar e ressignificar. E quando você faz isso, o coração começa a respirar de novo. O quinto passo é parar de carregar aquilo que nunca foi seu. Expectativas dos outros, culpas que não pertencem a você, responsabilidades emocionais que não são suas. Deus não te chamou para ser o salvador de ninguém. Ele já enviou o Salvador. Você não foi criado para sustentar o mundo. Ele sustenta todas as coisas. A cura também é aprender a se retirar do lugar que nunca foi seu. O sexto passo é aprender a receber. Receber cuidado, receber consolo,
receber amor, receber descanso, receber direção. Muitas pessoas sabem dar, servir, ajudar, mas não sabem receber. E isso mantém a alma dura, tensa, vigilante. Mas quando você aprende a receber, o coração se suaviza, o corpo desarma, o espírito se abre. E então chega o passo mais profundo: permitir que Deus redefina a sua identidade. Porque toda prisão emocional é, no fundo, uma identidade quebrada. Você não é o que te aconteceu. Você não é a dor que sentiu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o medo que carrega. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é filho, amado, escolhido, restaurado, guardado, sustentado, pertencente. A cura não é um evento, é um caminho. Mas é um caminho possível. E ele começa agora, onde você está, exatamente como você está. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo aquilo que você viveu, todas as lágrimas, todas as noites insones, toda a dor que parecia sem sentido, de repente passa a fazer sentido. É como se Deus ligasse uma luz dentro da sua alma e você percebesse que Ele nunca esteve em silêncio. Ele esteve te ensinando a ouvir de outra forma. Esse momento é o clímax da fé, o instante em que a ficha cai, e você entende que o que parecia demora era proteção, que o que parecia vazio era espaço para o novo, e que o que parecia fim era apenas um novo começo. Muitas pessoas chegam nesse ponto quebradas, achando que Deus as abandonou. Mas é justamente aí que Deus toca mais fundo. É quando você chega ao limite que Ele mostra que nunca houve limite para o que Ele pode fazer. É quando você diz não consigo mais que Ele responde: era isso que eu estava esperando, agora eu posso agir. É nesse ponto de rendição que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Deixa de ser discurso e vira encontro. Deixa de ser religião e vira relacionamento. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Quando Pedro afundou, Jesus não o deixou se perder, Ele estendeu a mão. Quando o cego Bartimeu gritou no meio da multidão, Jesus parou tudo por causa dele. Quando Maria chorava pela morte de Lázaro, Jesus se aproximou e chorou com ela antes de ressuscitar seu irmão. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que vê, que sente, que se importa e que age no momento exato. E essa intervenção divina quase sempre acontece quando você acha que não dá mais. Porque é nesse ponto que o coração está mais maleável, mais sensível, mais disponível. O clímax espiritual não é só uma emoção, é uma revelação. É quando você percebe que Deus estava no silêncio, estava na espera, estava nas portas que se fecharam e também nas que se abriram. É quando você entende que nada foi por acaso, que cada luta tinha um propósito, que cada atraso te poupou de algo, que cada frustração te redirecionou para o lugar certo. É como se o céu dissesse: agora você está pronto para enxergar o que eu sempre vi. Nesse momento, algo dentro de você desperta. Você percebe que a fé não é sentir, é confiar. Que Deus não precisa te provar nada para ser Deus, Ele já é. E você começa a notar detalhes que antes ignorava. A paz que voltou, a força que você não tinha, o consolo que não fazia sentido, o cuidado que te cercou sem você perceber. Você entende que o milagre já começou antes mesmo de se manifestar. O clímax espiritual é o ponto em que o coração volta a respirar. É quando você para de pedir que Deus faça do seu jeito e começa a pedir que Ele faça do jeito dele. É quando você solta o controle e finalmente sente descanso. E nesse instante, Deus te pega pela mão e te diz:
Eu estava aqui o tempo todo. Há um momento na jornada espiritual em que algo dentro de nós finalmente se rompe, não em destruição, mas em libertação. É como se depois de anos carregando um peso que você nunca soube como soltar, algo começasse a desatar invisivelmente. Não é uma emoção comum, não é apenas um pensamento bonito, é um encontro, um toque interno, um despertar silencioso que não vem de esforço humano, mas da presença de Deus se aproximando de uma forma que o coração consegue sentir antes mesmo de entender. Talvez, enquanto você ouve essas palavras, esteja sentindo algo diferente. Um calor leve no peito, uma vontade de respirar mais fundo, uma sensação de alívio que você não sabe explicar. É assim que Deus começa. Ele não invade, Ele toca. Ele não força, Ele chama. Ele não grita, Ele sussurra. E é nesse sussurro que a alma percebe: eu não estou mais sozinho dentro de mim. Nesse clímax, a verdade começa a substituir o medo. A presença começa a substituir a ansiedade. A paz começa a expulsar o controle. Algo em você entende que Deus não está atrasado. Ele estava esperando o momento em que você estivesse sensível o suficiente para ouvir, vulnerável o suficiente para sentir e cansado o suficiente para finalmente entregar. Porque Deus não transforma pessoas que estão se defendendo, Ele transforma pessoas que se rendem. Você pode sentir lágrimas querendo subir sem motivo aparente. Você pode sentir um nó se desfazendo. Você pode sentir lembranças antigas surgindo, não para te ferir, mas para serem curadas. Este é o ponto em que Deus não fala apenas com a sua mente. Ele fala com a sua alma. Ele vai naquele lugar que ninguém acessa, naquele território que você protegeu, naquela dor que você escondeu até de você mesmo. E nesse momento, a revelação acontece. Você não precisava controlar nada porque Deus nunca perdeu o controle. Você não precisava carregar tudo porque Deus sempre esteve carregando você. Você não precisava ser forte o tempo todo porque Deus nunca pediu isso. A luz começa a entrar exatamente nas áreas que você pensava que estavam condenadas à escuridão. A paz começa a fluir exatamente onde antes existia aperto. A esperança começa a pulsar onde antes havia desistência silenciosa. É aqui, exatamente aqui, que a fé deixa de ser um conceito e se torna experiência. Você sente Deus, não como uma ideia, não como uma lembrança, não como uma teoria, mas como realidade. Esse é o ponto do vídeo em que o espectador percebe que algo mudou internamente. É o momento em que o espírito toca, em que a alma responde, em que as defesas internas caem e em que a cura começa de verdade. Não é emoção manipulada, é encontro divino. Não é sugestão psicológica, é restauração espiritual. Não é coincidência, é propósito. E se você sente que isto é com você, é porque é. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já não é mais o mesmo. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas percebe uma mudança sutil, um descanso que começa a nascer no lugar onde antes havia tensão, um senso de segurança onde antes habitava o medo, uma suavidade onde antes existia o esforço de controlar tudo. É como se Deus estivesse recolocando seu coração em uma posição correta, alinhando sua alma com aquilo que você sempre buscou, mas nunca conseguiu alcançar sozinho. Respire fundo por um instante. Perceba o espaço que está se abrindo dentro de você. Perceba que aquilo que antes te apertava começou a afrouxar.
Perceba que aquilo que te paralisava começou a perder força. Isso não é imaginação, é restauração. É o Espírito tocando áreas que você achava que jamais seriam curadas. É Deus te devolvendo a capacidade de sentir sem desmoronar, confiar sem medo, existir sem se punir. E agora você entende. Entregar não é perder controle, é encontrar paz. Confiar não é ficar vulnerável, é ser sustentado. Soltar não é desabar, é finalmente descansar nos braços de quem nunca falhou com você. A partir desse ponto, sua caminhada não será mais baseada no esforço de parecer forte, mas na verdade de que Deus é sua força. Você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Você não precisa mais se provar. Você não precisa mais viver em alerta emocional. Deus está assumindo o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. E talvez você perceba uma coisa importante. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Ele encontrou você no dia certo, na hora exata, no ponto do caminho em que você já não sabia mais como continuar. Isso é direção divina. Isso é resposta. Isso é cuidado. E agora, diante dessa presença que te envolve, você tem uma escolha. Não uma escolha baseada em medo, mas baseada em verdade. Você quer continuar vivendo tentando controlar tudo sozinho? Ou quer aprender a viver sustentado por Deus? Se algo dentro de você diz eu quero, mesmo que timidamente, então declare no coração, ou em voz baixa, se puder. Senhor, eu entrego o que eu não consigo mais carregar. Assume o controle que eu tentei segurar. Eu confio no teu tempo. Eu descanso nos teus planos. Eu me rendo e permito que tu me cures. Sinta o peso saindo. Sinta o peito abrindo. Sinta a alma desacelerando. E agora, a chamada à ação, não por algoritmo, mas por propósito. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que está escondendo um cansaço parecido com o seu. Se inscreva no canal, porque aqui você não caminha sozinho. Aqui você encontra cura, palavra, acolhimento e direção. Comente com apenas uma frase. Eu entrego e confio. Isso sela o processo dentro de você e te alinha com aquilo que Deus começou. Volte para este vídeo sempre que o controle tentar voltar. Ele será um lembrete. Deus está conduzindo sua história. Esse é o momento em que você não apenas assiste. Você renasce por dentro. E eu declaro sobre você. A paz que excede todo o entendimento te envolve. O descanso que sua alma buscou te alcança. E o controle que te adoecia cai por terra. Você não está sozinho. Você está sendo restaurado. E Deus está te conduzindo daqui em diante.